A mensagem é: aparte-se da iniquidade. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que mudar. Segundo Timóteo 2. E hoje vamos estar vendo os versos 19 ao 23. E ontem, conversando um pouco com o Joabes, eu digo um pouco, 1h30. O Joabes, ele falou assim comigo: eu sou cansado de pregação. Daniel, eu sou cansado de pregação. E eu entendo o que ele quer dizer. Porque muitas vezes na pregação, nós esquecemos a pregação. Muitas vezes na oração, a gente esquece a oração. Ou seja, vem o conhecimento, vem a palavra, vem a verdade, mas não traz uma transformação à nossa vida. Mas, no capítulo 4, aqui de 2 Timóteo, ele vai falar: Timóteo, ele começa no verso 1, conjuro-te, pois, diante de Deus. Verso 2, que pregues a palavra. Timóteo, eu trago Deus como meu testemunho, pregue a palavra. Pregue a palavra. Então, nós temos esse livro, mas a meta aqui não é passar informação. A meta aqui não é você sair com a cabeça cheia. Que a distância maior não é entre eu e o céu, eu e a lua. A distância maior é entre a cabeça e o coração. Então, essa palavra, ela tem que ir além dos seus ouvidos, além dos meus ouvidos, tem que entrar no nosso cérebro. Mas além do cérebro tem que ir ao coração. E além do coração tem que ir à consciência. E trazer um impacto. Então, eu convido o Espírito Santo a estar aqui, nos ajudando e nos transformando. E eu convido a você, presta atenção à palavra e deixe essa palavra transformar a sua vida. O mesmo calor que derrete manteiga, também endurece telhas do teto. A palavra vai poder derreter seu coração ou endurecer seu coração. Qual vai ser o resultado? Então nós temos aqui, vamos começar a ler no verso 19, 2 Timóteo 2, 19. Oh Deus, ajuda-nos aqui, Senhor. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os seus, os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Até aí, vamos para no 22, vamos orar. Querido Pai, oh Deus, temos tantas necessidades, mas Tu és um Deus fiel e verdadeiro. Vem sobre nós, Senhor. Não deixa-nos, Pai, na condição em que estamos, mas traz vida, consolo, traz vitória, Pai, onde há derrota, traz encorajamento onde há desânimo, traz
fé, Senhor, onde há incredulidade. Oh, perdoe-nos, Pai, por nossa incredulidade. E edifica cada um de nós aqui, Senhor, em Cristo. No nome dele, Pai, nós pedimos. Amém. A necessidade urgente deste século são homens e mulheres santos. Homens e mulheres piedosos. Homens e mulheres que amam a justiça e odeiam a iniquidade. Então nós vemos no verso 15, 16, 17 e 18 da pregação passada, que estavam entrando lobos no rebanho de Deus. E eu notei que Paulo ele vai falar o nome desses homens. No verso 17, ele vai falar Himeneu e Fileto. Ele não fala, tem alguns, não. Himeneu e Fileto. Esses aí, Paulo, eles estão ali pervertendo a fé de alguns, eles estão desviando da verdade, a palavra deles vai roer como gangrena. E eu trouxe de novo a foto para nos lembrar o que é gangrena. É um câncer visível. Olha o pé, imagine seu pé assim. É um câncer visível. A pessoa fala, eu estou com câncer. Eu fiz exame e tal, mas você vê que a pessoa está fraco e tal, mas se não houver uma mudança radical. Mas a gangrena é um câncer visível. Você vê e sente compaixão. Nossa, vamos ter que fazer uma oração, vamos ter que ungir aqui com óleo, não é? A palavra deles vai roer como gangrena. Então, ele está falando para Timóteo das heresias que estão entrando na igreja. E ele vai agora falar, depois de expor isso, todavia. Pode pegar qualquer heresia, qualquer seita aí, e você vê que eles falam muito sobre Jesus, muito sobre até a Bíblia, mas pouco sobre a iniquidade, ou de você se apartar da iniquidade. Eles vão falar pouco sobre o pecado. É aquilo que eu falei na pregação passada. Você nunca vê um testemunho de Jeová com aquele carrinho, aquele estante, como se arrepender. O que é o pecado? Qual é a condenação do pecado? Céu ou inferno, qual é seu destino? Você nunca vê um testemunho de Jeová com isso. É como ter uma família feliz. E eu até fiquei pensando, se todos esses anos que nós temos gastado nas ruas e nas casas, eu, Felipe, Robenaldo e outros, pregando o evangelho, se nessa pregação a gente falar assim, gente, Jesus te faz feliz. Quem quer aceitar Jesus? O tanto de discípulos que a gente já teria ganhado. Só que essa não é a mensagem que Jesus pregou e nem nós pregamos. A mensagem é aparte-se da iniquidade. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que mudar, você tem que ser transformado. Mas eu gosto do meu pecado. Eu quero um Jesus que me faz feliz, um Jesus que me aceite no meu pecado. Uma característica de seita e doutrina errada é isso. Eles não vão falar para você se afastar do pecado. Mas ele vai começar aqui no verso 19. Todavia o fundamento de quem? Deus. Fica firme. Ou seja, pode vir Himeneu, pode vir Fileto, pode vir doutrinas estranhas, pode vir mentiras, palavras roendo como gangrena, falatórios profanos, como tsunami, como vento, como provas. E tudo isso não vai ter como desfazer o fundamento, o alicerce
que ele vai falar aqui, aparte-se da iniquidade. Você não sente, irmãos, nesses dias que estamos vivendo, vocês não sentem um desejo de algo firme? Um desejo de um alicerce para a sua alma? Vocês não sentem isso? O alicerce é isso aqui. O fundamento de Deus fica firme. Pode levantar 1000 demônios nesse lado e 100.000 filhos de Belial nesse lado. Mas e vir atacar Deus, a doutrina de Deus, Cristo, pode vir para enganar, mas o firme fundamento fica. É firme. Satanás não vai conseguir quebrar, nenhum ateu vai conseguir quebrar, Hitler não conseguiu quebrar, 10.000 demônios não conseguem quebrar, não há uma trinca nesse fundamento, nesse alicerce. Está ali posto por Cristo, ninguém quebra. Está ali, vem vento, vem tornado, vem tudo sobre aquele fundamento e fica. Aguentou 2.000 anos e aguenta mais 2 milhões, 2 trilhões. Este fundamento de Deus fica firme. Aí você lembra de Mateus 7. O cara construiu aonde? Na areia. Aguentou pouco, a casa caiu. Mas o que construiu sobre a rocha, esse veio a tempestade e esse aguentou. Irmãos, vocês querem algo firme? Vocês querem algo firme? Está aqui o fundamento firme de Deus. E como se isso não fosse suficiente, olha o texto aqui. A construção é interessante. Tendo este selo. Naquela época, os reis usavam o quê? Selos. O Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, o rei tinha um anel, e com aquele anel do rei, era só do rei, ele ia e selava a cova dos leões, significando que Daniel lá dentro, ninguém podia abrir. Ele passou o dia todo tentando achar um jeito de livrar, e os homens vieram falar, não, Daniel, ele foi pego orando contra a lei que o Senhor, o rei, assinou, então agora ele vai na cova dos leões. Então eles lançam ele lá, e esse rei ele tem que selar aquilo, ou seja, aquilo não pode ser mudado. Tem que ficar daquele jeito. Quando Jesus foi colocado no sepulcro, eles pediram pro governo lá fazer o quê? Selar, ou seja, aquilo foi fechado. Os fariseus eles queriam selar a pedra do sepulcro. Eu estou falando de homens. Aqui é o selo de Deus. Tendo este selo. No certidão de nascimento, normalmente tem selo. Certidão de casamento, um selo. É para que isso fique daquele jeito, que não mude. Mesmo que venha outro poder, não mude, fique daquele jeito. Então, tendo o fundamento de Deus e este selo de Deus, o quê? O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nós estamos vivendo numa geração onde 90% diz ser cristão. Esse profere é você falar, é você usar sua língua e sua boca para dizer, profere o nome de Cristo. 90% fizeram pesquisa e 90% falaram, não, eu sou cristão, seja católica, seja evangélica, seja protestante, seja o que for, mas eu acredito em Deus. 90% fizeram profissão de crer em Deus, Jesus. E ele coloca aqui, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Vem a pergunta, por que a violência tem se aumentado?
Por que a corrupção tem se aumentado? Por que a divisão tem se aumentado? Por que o adultério tem se aumentado? Por que a traição tem se aumentado? Por que a fornicação tem se aumentado? Por que as drogas, crime, o presídio só cresce? Nunca vai diminuindo, o presídio só cresce. E nós estamos nessa cena, nessa geração confusa sobre Deus. Ela está confusa, ela não tem noção da santidade de Deus e que Deus requer que se você falar o nome dele, afasta-se da iniquidade. João, Pedro, você sabe falar tchau? Aaron, você sabe falar tchau? É falar tchau pro pecado. Não até logo, até logo não. E nem tchau é suficiente. É você falar aquele tchau de ódio para a iniquidade. Eu nunca quero te ver de novo em iniquidade. Sai da minha vida. Aparte-se da iniquidade. É isso que ele está colocando aqui. Se profere o nome de Cristo e você não se afastou do pecado, você não está nesse fundamento, firme fundamento, tendo este selo. Você está enganado. Não tem como servir a Deus e o pecado. Não tem como ser de Deus e viver no pecado. 1 João vai falar umas coisas bem claras. A minha esposa comentou, ela tem lido, ela comentou, o 1 João é preto e branco. Olha o que ele vai falar no capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ele fala no capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Agora 9. Tá? 8 ele fala, quem pratica o pecado é do diabo. 9 agora. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aí você fala, Daniel, mas lá em capítulo 1 fala assim, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em Deus. Então, Daniel, todo mundo peca. Todo mundo falha. Somos todos falhas. Somos todos pecadores. E agora? Continua lendo, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, uma vez perdoado e purificado de toda a injustiça, aonde há pecado então? Ele veio e limpou. E uma vez, uma senhora chegou para o seu pastor e falou, pastor, eu sou tão alegre. Por quê? Porque diz lá, quando pecamos, nós temos um advogado para com o nosso Pai, Jesus Cristo. Não está escrito isso na Bíblia. Não está? Não está na minha Bíblia. Não, eu li lá. Quando pecamos, temos um advogado. Não está na Bíblia. Me mostra. Então ela abriu aqui, em 1 João 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar... Para. Não é quando alguém pecar. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Não é quando você peca, é se você peca. E aí há uma grande diferença. Eu pequei, então, não. É se você... O pecado não é o normal na vida cristã. É para nos apartar da iniquidade. 1 Pedro, ele vai falar, versos muito conhecidos, mas como é santo aquele que vos chamou,
sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E veio para mim assim, eu pergunto para vocês, se Deus fosse o santo Deus, que ele descreveu aqui, porque eu sou santo, se esse santo Deus descesse do seu trono, com seus querubins, serafins e anjos, e eles desceram aqui na sua frente e ficaram ao seu redor, com toda a sua glória e santidade, você teria coragem de dizer diante de Deus, Jesus, os querubins e serafins e anjos, você teria coragem de falar, eu sou santo? Eu sou santo igual aos anjos? Eu sou santo igual ao meu Deus? Eu sou santo igual a Jesus? Aí você fala, diante de Deus, na presença do não tem como, mas é o que está escrito. Sede vós santos, como eu também sou santo. A chamada aqui, meus queridos, em 2 Timóteo 2,19, aparte-se da iniquidade. E a questão é como fazer isso. Ele vai continuar no verso 20, ora numa grande casa, não somente a vaso de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra. Entende? Se alguém se purificar, ele está falando de você e eu. Se nós nos purificarmos dessas coisas, nós seremos vaso. Ou seja, você é o vaso, eu sou o vaso. E numa grande casa, há vários para honra, prata e ouro, e outros para desonra. Em casa, eu tenho copo de vidro e eu tenho copo de plástico. O copo de vidro não vai para as crianças, não vai para a Zenita. Eu posso usar o copo de vidro porque eu não vou quebrar. Normalmente eu não quebro. Mas eles não podem. Porque é muito fácil deles quebrarem esse. Então, tem uns vasos mais preciosos, de mais honra. Eu não tenho vaso de prata e de ouro, tá? Não sou tão rico, mas tem uns vasos de honra e tem os vasos que não têm tanta honra. E ele fala, então, numa grande casa, eu entendo isso a ser a igreja. E nessa grande casa, nessa grande igreja, há vasos de pau e de barro, ou seja, Himeneu e Fileto. Eles estão na igreja. Eles estão lá desviando e pervertendo a fé de alguns. Provavelmente tem pessoas na igreja que acham que Himeneu e Fileto são sinceros. Mas eles são vasos de pau e de barro, eles são vasos para desonra. Mas se alguém se purificar destas coisas, destas falatórios profanos, destas heresias, dessas mentiras sobre a ressurreição que era já feita, essa perversão da fé, se você se purificar destas coisas, deste engano, se você se apartar da iniquidade, aí então será vaso para honra. Essa é a meta. Mas ele continua no 22, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. Ali que está. Aparte-se da iniquidade. E sabe, meus irmãos, eu citei o exemplo de Jesus em Hebreus, quando ele fala assim, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Verso 9. Presta atenção. Amaste a justiça e odiaste
a iniquidade. Eu posso falar aqui, ó irmãos, está aqui uma lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faz isso, e você apartou da iniquidade. Não é isso. É muito mais do que isso. A palavra aqui, ele está querendo penetrar a nossa consciência e o nosso coração e fazer uma transformação tal que você ama a justiça, que você ama aquilo que agrada a Deus, que do seu coração, eu estou falando de uma mudança de desejos, não apenas uma mudança exterior, uma lista de você fazer ou não fazer, uma mudança interior dos seus desejos de você amar a justiça e você não apenas se apartar da iniquidade por apartar-se, mas você odiar a iniquidade, você desprezar o pecado, você querer se afastar por causa do ódio que há no seu coração contra aquilo que é abominação para Deus. É isso que é apartar-se da iniquidade. Aparte-se da iniquidade. Eu fiquei pensando sobre a minha conversão. Como jovem, frequentava os cultos, todo santo culto eu estava lá. Toda noite que não tinha culto, meu pai fazia culto familiar. Eu estava lá presente. Todo dia ouvindo a palavra, todo dia orando, todo dia tinha algum contato com coisas espirituais. Mas eu não me apartava da iniquidade. Eu não amava a justiça, eu não odiava a iniquidade. E assim, eu obedecia meus pais, eu trabalhava, eu tirava nota boa na escola, eu nunca matei ninguém, nunca roubou ninguém, eu ia para os cultos, eu prestava atenção quando meu pai abria a Bíblia, mas eu era impuro, eu não era santo. Eu precisava, mesmo assim, nessa condição, me apartar da iniquidade. Amar a justiça e odiar a iniquidade. E essa é a transformação que Cristo quer fazer em nós. Apartar-se da iniquidade. Já viu uma tartaruga rápido, igual um coelho? Nunca. Imagine um vegano devorando costela assado, picanha assado. Existe isso? Já viu uma mentira honesta? Já viu um ladrão confiável? Já viu um assassino carinhoso e gentil? Não existe. E assim, meus irmãos, não existe crente pecaminoso. A religião verdadeira não é uma religião de pecado. É uma religião de santidade. Então, é a mensagem. Aparte-se da iniquidade. Afasta-se e começa a odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Ele ama. Busca ser santo. Busca amar a justiça. Eu lembro no hospital, quando Zenita e Kaiser nasceram. Naquele momento, eles nascem, você está alegre e tal, mas aí passa as horas, você volta para o quarto, você está lá e chega um momento, você quer ir para casa. Você cansa de estar naquele local, você cansa de estar naquele lugar. Assim, tem comida, assim, tem uma cama, assim, tem coisa aí, mas você quer ir para casa. A Fernanda que a gente buscou, coitada, naquele hospital, ela queria ir para casa. Não há um desejo no seu coração de ser santo, de você ver a impureza do mundo e tudo aquilo, e você querer ser santo.
você querer voltar para o Pai, você querer ser como Jesus, você querer ser puro e santo. Vamos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar.